Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica desta quinta-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, o versículo 5, que nos diz assim: destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O tema: a Escritura diz que o poder de Deus também destrói os maus conselhos. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 7, que traz por título A Bíblia Transforma as Pessoas. Essa leitura de hoje dá sequência à leitura de ontem, que falava das armas, as quais foram nos entregues pela palavra de Deus nesta luta do Espírito contra a carne. E no versículo seguinte, vem falando que o poder de Deus destrói os maus conselhos. De que maus conselhos Paulo está falando, irmãos? Por que a palavra de Deus, o poder de Deus, precisa ainda destruir tais maus conselhos? Uma vez aceitado a Cristo, uma vez agora fazendo parte do reino de Deus, devemos viver na liberdade que Cristo Jesus conquistou para nós. Devemos viver segundo a palavra de Deus, guiados e orientados pela palavra de Deus. Mas se olharmos o texto, o capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios, nós vamos ver que Paulo está defendendo seu ministério, seu apostolado. Em que sentido? Porque acusavam ele de ser diferente, de ser carnal. Havia oposição dentro da igreja ao ministério de Paulo. Isso não é diferente nos nossos dias. Ainda hoje acontece em nosso meio essa necessidade de julgar o outro, essa necessidade de mostrar quem é mais espiritual e quem é menos espiritual, quem mais representa Deus e quem menos representa Deus, aqueles que são verdadeiros, aqueles que são falsos. Então esta luta permanece. Paulo está falando exatamente deste mau conselho, este conselho que tenta nos orientar a sentirmos superior uns aos outros. Ou seja, olha a obra da carne voltando outra vez, ou se levantando outra vez, agora dentro de nossa religiosidade. Porque é muito fácil confundirmos o reino de Deus com nossas religiões. É muito fácil confundir o que é ser de Deus, o que é viver para Deus, com a prática religiosa. Ambos são completamente diferentes. A prática religiosa é humana. A prática religiosa, muitas das vezes, é carnal. Viver para Deus é espiritual. Viver para Deus é seguir a orientação da palavra de Deus. E já falamos disso aqui. A orientação da palavra de Deus não me permite julgar o meu irmão. A orientação da palavra de Deus, a direção da palavra de Deus, não me permite combater o meu irmão. As nossas armas, como diz o versículo anterior, são espirituais, para lutas espirituais. Não são carnais, não é para combater aquilo que é humano. Mas esse mau conselho está em nosso meio. Cresce no meio da igreja como se fosse uma orientação espiritual, quando na verdade é um conselho carnal, é um conselho mundano. E a palavra de Deus combate também esse conselho, essa necessidade de divisão, essa necessidade de superioridade. Isso é combatido pela palavra de Deus, onde alguém se sente à vontade para se colocar acima dos outros. Isso não é espiritual, isso é carnal. E é exatamente este tipo de conselho, este tipo de orientação que a palavra de Deus combate. Que o Espírito Santo, irmãos, ajude-nos a discernir essa diferença. Aquilo que é espiritual daquilo que é carnal. Para que não caiamos neste erro
e vivamos nessa prática onde nos afasta cada vez mais de Deus. Acreditando que estamos fazendo a vontade de Deus, estamos fazendo exatamente o contrário, que é a vontade da carne, que é a carnalidade, a prática da carnalidade, a prática do egoísmo outra vez, a prática da soberba, a prática do ódio, que muitas das vezes a religiosidade exagerada nos leva, nos conduz para este caminho. Que possamos ficar com a palavra de Deus e assim mantermos as nossas vidas guiadas por ela em um caminho espiritual, espelhando o amor e a misericórdia de Cristo para este mundo que tanto carece de sua presença. Amém? Deus nos abençoe, tenhamos todos um excelente dia, fiquemos todos em paz.